Hoje nós vamos de minhas melhores partidas de xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Essa aqui é a partida de número 57. Fischer joga contra Bent Larsen. Se eu não me engano, Fischer é uma das primeiras partidas do livro, Fischer jogou contra o Larsen também. E essa partida ocorreu em 1967, no torneio de Mônaco. Antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora e não é inscrito do canal, já aproveita, se inscreve. Não esquece de deixar o joinha, pessoal, que isso ajuda bastante. Se quiser, ativa o sininho toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Se puder, compartilha também, tá? Que isso ajuda bastante o canal. E sem mais delongas, bora para o tabuleiro. Pessoal, eu vou inverter a visão aqui, tá? Porque o Fischer está jogando de pretas. E o Larsen aqui está jogando de brancas. E o Larsen abre aqui com D4, peão dama. Fischer responde de pretas com cavalo F6, C4, G6. Então o Fischer vai para uma defesa índia do rei. Cavalo C3, bispo G7 em fianqueto. E4 aqui dominando o centro. D6, e o D6 é muito importante para evitar o avanço aqui do peão de E5, né? Expulsando o cavalo. Então, muito importante esse lance. Seguindo aqui, bispo E2, roque. Então, Fischer já colocou o rei dele em segurança. Cavalo F3, E5, agora atacando o centro. Roque, cavalo C6, bispo E3. E esse é o último lance de livro na posição, pessoal, tá? Seguindo aqui, torre 8. D toma E5, D toma E5, então algumas trocas no centro. Dama toma D8 e cavalo toma D8. Seguindo aqui, cavalo B5, manobrando o cavalo, ameaçando aqui um duplo. Cavalo E6, protegendo. Cavalo G5, torre E7, agora protegendo possíveis avanços, né, desse cavalo aqui, caso seja trocada as duas peças. Torre de F, D1, colocando a torre na coluna aberta. B6, C5, cavalo toma C5. Então agora a gente tem um cavalo a torre vigiando aqui a casa de C7 de qualquer forma. Então por isso que o cavalo pode sair. Torre D8, cheque. Bispo F8 cobrindo. Cavalo toma 7. Torre toma 7. Torre toma C8. E, bom, só trocas, né? Aqui ninguém saiu ganhando nada na oposição. Rei G7, aí agora o Fischer malandro, ele já tira o rei aqui da cravada. Ele vai querer soltar o jogo aqui, colocar esse bispo em jogo. Então, F3, então o Larsen ele vai avançando com os peões aqui para tentar algum ataque aqui na ala do rei. Cavalo E8, manobrando o cavalo. A3, cavalo D6, agora atacando a torre. Torre D8, e o legal do cavalo aqui em D6 é que ele meio que tranca a torre do Larsen também, né? Então a torre do Larsen aqui tá meio fechada, agora vai ter que procurar uma maneira de fugir sem perder qualidade nem material. H6 atacando o cavalo, cavalo H3, Fischer agora já expulsa o cavalo para não ajudar aqui a torre. Cavalo E6 atacando a torre, torre B8, torre E8, agora o Fischer oferece a troca e o Larsen aceita, né? Vai correr o risco de perder material? Nunca, né? Então, torre toma E8, cavalo toma E8, bispo B5 atacando o cavalo, cavalo D6, bispo F1, ele volta, cavalo B7 manobrando o cavalo. Para onde o Fischer quer levar esse cavalo, né? Cavalo F2, bispo C5, agora desafiando o bispo de casas escuras, e agora a gente entendeu por que ele manobrou o cavalo. Ele quer trocar esses bispos, então como o cavalo estava na casa aqui de C5, ele manobrou o cavalo, que ficou de olho nessa casa para ele poder trazer o bispo aqui e atacar esse bispo aqui do Larsen, que inclusive está desprotegido. Pessoal, nunca deixem peças desprotegidas, é sempre alvo de tema tático, tá? Então aqui ficou forçado, né? O Larsen vai ter que acabar trocando, então ele fez bispo toma C5, cavalo toma B5, torre D1, então o Larsen volta aqui a torre para a coluna aberta. H5, torre D5,
Rei F6, então Larsen trouxe a torre, atacando aqui o peão do Fischer. Fischer trouxe o rei ao invés de avançar o peão, curioso, né? Mas acredito que talvez ele tenha feito isso para evitar temas, né, da torre entrando aqui na sétima horizontal, ou algo do tipo, né? Enfim, seguindo, H4, então Larsen vai para cima, rei E7, então agora o Fischer manobra o rei e abandona este peãozinho. Larsen segue aqui com bispo C4. Eu só, Felipe, por que não tomou o peão? Deixa eu voltar aqui. O Larsen não tomou o peão, pessoal, porque se ele fizesse aqui torre toma E5, fica complicado, tá? Se a gente olhar, a torre já tá meio sufocadinha aqui. Se viesse aqui um rei em D6, ia ficar um pouco complicado aqui pro Larsen. Tem defesa? Tem, dá para avançar o peão, manobrar o cavalo para proteger a torre. Mas mesmo assim, contra o Fischer não é bom, né? Facilitar. A gente sabe como é que o Fischer é. Então acho que o Larsen aqui ele ficou com medo e não tomou, tá? Ele seguiu aqui com bispo em C4. Ok. Então C6 atacando a torre. Torre D2. Cavalo aqui em D4. Rei F1. F5 atacando o centro. B4 agora atacando o cavalo. B5 atacando o bispo. Bispo G8, então o bispo estava atacado, ele sai do ataque. E aqui, pessoal, Fischer vai para um lance brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante. Nessa posição, o que você faria? Eu particularmente tiraria o cavalo, tentaria jogar o cavalo aqui para B3, eu acho que seria um bom lance, né? Levar a torre aqui para A4, segura o avanço do peão, bota a pressão. Lances que a gente jogaria, né? Principalmente aqui um B3, né? Cavalo B3 aqui, inclusive para sair do ataque do peão. Mas aqui é o Fischer, né? E o Fischer aqui ele me solta o bombástico aqui, F toma em E4. E aí você fala, Felipe, o que está acontecendo? Pessoal, não foi assim que seguiu, tá? Mas aqui não dá pro Larsen tomar o cavalo aqui em B5, tá? Ou, perdão, fazer B toma C5, né? Capturando o cavalo. Porque viria aqui agora um E3, dando um duplo. É claro, aqui vai ter que tirar a torre, né? A peça mais valiosa. Então, se você fizer um torre aqui em D3, tá vindo E toma F2. E depois de rei toma em F2, a gente tá vindo aqui com torre em A8. Olha essa sequência. Atacando o bispo. Daria para recuar o bispo aqui para A2, é um bom lance, mas aqui na posição as pretas têm um lance fortíssimo, que é o B4. E qual é o problema aqui do B4? O peão não pode capturar aqui em B, porque está caindo o bispo. Esse peão aqui agora ele dá suporte para a torre capturar o peão de A3, e aqui vai ficar no ar a troca das torres. O Larsen tá só com bispo de casas escuras. O Fischer aqui tá com um cavalo. Então o cavalo a gente sabe que ele joga nas casas escuras e claras. O bispo aqui de casas claras e a casa de promoção do peão aqui é uma casa escura. Então aqui o Larsen tá numa situação difícil, né? Ele ficaria numa situação muito complicada. Mas não foi assim que seguiu, tá? Não foi dessa forma que seguiu, então vou voltar lá na posição. Mas é que o Larsen começaria a ter grandes problemas se ele tivesse capturado o cavalo. Então, vamos voltar lá na posição. Então, depois de F toma E4, o Larsen seguiu aqui com F toma E4. Fischer com cavalo D7. Torre D3. Torre em A6. Torre em C3. C5. Então, agora ambos estão lutando aqui pelos peões na ala da dama. G4 agora. O Larsen agora lança um ataque aqui na ala do rei, né? Porque aqui são 2 contra 2. Então ele agora vai tentar trocar aqui, criar alguma complicação para tentar criar um peão passado. Aproveitar que o bispo dele também está na ala do rei. C4. E agora o Fischer, né? Malandro, ele tenta trancar a saída do bispo aqui do Larsen, né? Esse bispo ficou muito tempo parado aqui sem se mexer. O Fischer falou, chega, não volta mais, né? É claro, ainda dá para voltar, né?
Por enquanto o Larsen faz G toma H5, G toma H5, então agora os peões foram bloqueados na ala do rei. E bispo agora D5, então o Larsen volta o bispo em segurança, protegido pelo peão. Cavalo F6, manobrando, para atacar o bispo, inclusive, que não tem mais para muito onde ir. Torre G3, então o Larsen aproveita e coloca a torre aqui na coluna aberta. Cavalo toma D5, E toma D5. Larsen agora tem um peão passado, mas não vai mais para lugar muito longe, né? Porque o rei está próximo aqui, vai ser difícil, né? Então, torre F6, rei G2, saindo da cravada. Cavalo F5, atacando a torre. Torre H3, torre G6, cheque. Rei F3, cavalo D4, cheque. Rei E3. Torre G2, atacando o cavalo, né? Acho que tudo que o Fischer quer aqui é trocar peças. Então, o cavalo está atacado, ele ataca o cavalo do Larsen. Torre H1, rei D6, cavalo E4, cheque, então ele sai do ataque com o tempo. Rei toma D5, caiu o peão do Larsen. Cavalo C3, cheque, rei E6, torre C1, torre H2, então o Fischer agora que manobra a torre, está de olho no peão do Larsen aqui na ala do rei. A4 atacando o peão, torre H3, cheque, então ele não captura o peão, mas dá um cheque aqui para ganhar um tempo. Rei F2 saindo do cheque. Cavalo B3, né, atacando a torre. Olha a complicação agora que o Larsen está se metendo. E esse lance é muito interessante, porque o cavalo está atacando a torre é quem está protegendo o cavalo do Larsen. Se a torre sair, o Fischer ganha o cavalo aqui. Então o Larsen é uma situação muito complicada. Ainda tem recurso e o Larsen encontra, né? O recurso aqui é com rei em G2. Então se o Fischer capturar a torre do Larsen, tá caindo a torre do Fischer também. O Fischer segue com cavalo toma C1, ele aceita a troca. Então rei toma H3, B toma 4, cavalo toma 4, cavalo E2, B5 avançando o peão passado, C3, né? Ambos com o peão passado, mas aqui o Fischer provavelmente vai promover primeiro, vamos ver. B6, C2, cavalo C5, cheque, ganhando um tempo, rei D5, cavalo B3, agora segurando o avanço do peão. Será que o Larsen vai promover? Vamos ver, né? Rei C3, rei G2 e rei toma B6. E aqui, pessoal, né? Acabou, né? O Larsen ele joga a toalha, não tem mais o que fazer. Para evitar o avanço e a promoção do peão, vai ter que sacrificar o cavalo. Então ele vai perder o cavalo. E aqui não tem como lutar mais, né? Um cavalo e um peão a mais, ainda mais um peão central, que dá para promover, vai ficar difícil aqui, não tem como. Então aqui o Larsen abandonou, né? Que ele jogou a toalha. Bom, e vamos dar uma olhada para a gente ver aqui onde foi que o Larsen errou, né? Onde foi que ele perdeu a mão. Olha a precisão do Fischer, pessoal. Aqui eu não vou tirar muito mérito do Larsen, ele não foi tão preciso, mas Fischer jogou com 95% de precisão, é muita coisa, né? E o Larsen fez 88,7. E qual foi o problema aqui? Os dois saíram bem, né? Abertura, início do meio jogo. Só que ali, da metade do meio jogo pra frente, o Larsen se perdeu, não foi fazendo os melhores lances. O Fischer foi ganhando alguma vantagem. E, em geral, aqui o Larsen cometeu dois erros, né? Um deles foi esse. E o outro foi este aqui, que deu mais de 4 pontos de vantagem pro Fischer. E eu queria pontuar esses dois erros com vocês, tá bom? Bora pro tabuleiro. Aqui a gente está indo pro 34º lance. E nessa posição aqui, o Larsen de brancas, ele fez o lance B4, atacando o cavalo. É um lance bem natural, não é um lance ruim, mas é um erro, por quê? Aqui o Larsen ele perde a oportunidade de criar fraquezas na posição do Fischer. Deixa eu voltar aqui. Então aquela bela história, sempre que você não tiver um lance óbvio, claro, né, de ataque, tente criar debilidades para o seu oponente, problemas, né, a serem resolvidos. Então aqui o Larsen poderia ter feito não tão natural, né, não é um lance tão natural, e toma F5, tá? Porque aí depois de cavalo toma F5, a gente abre a coluna para a torre jogar,
a gente isola um peão central, né? Sempre que puder é muito bom isolar o peão central. É uma pequena vantagem, mas ainda assim é uma vantagem, tá? O lance B4 aqui... Opa! Eita! O lance B4 aqui, ele atacou o cavalo, mas o ataque ao cavalo não criou nenhuma debilidade iminente. Então, sempre que puder, faça isso, né? Desestruture os peões do seu oponente e abra mais espaço para suas peças jogar, sempre que puder, é claro. Agora vamos dar uma olhada no segundo lance. Aqui a gente está indo para o 39º lance e o Larsen aqui fez o lance G4, né? Lançando um ataque aqui na ala do rei. Um pouco prematuro, na minha opinião, mas enfim, acabou não gerando nenhuma vantagem, porque o Fischer capturou, recapturou o peão, os dois peões ficaram bloqueados na ala do rei, enfim, só perdeu tempos. Tinha como ele ganhar um material aqui, deixa eu voltar. Talvez não é tão claro, né? É um pouquinho mais difícil de encontrar, mas haveria a oportunidade de ele conseguir material na oposição. Como? Com o lance aqui, B toma C5, e agora o peão está protegido pela torre. Melhor para o Fischer aqui é fazer um B4 para tentar expulsar a torre, mas depois de torre C1, ela continua protegendo o peão. E aqui o que dá para fazer, por exemplo, é fazer um B toma 3, e depois de bispo aqui em A2 bloqueando o peão. Brancas conseguiu um pouquinho de vantagem na posição, está quase equilibrando. Daria para seguir aqui, por exemplo, com torre C6 para colocar pressão nesse peão agora, que é um peão passado, é muito perigoso. Mas depois de cavalo D3 protegendo, a gente tem uma posição aqui bem equilibrada, né? Com chance para ambos os lados. Mas infelizmente o Larsen não encontrou esses lances, não encontrou essas continuações e acabou perdendo a partida para o Fischer. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essa partida bem temática aqui do Fischer contra o Larsen. É bem legal, a gente sempre aprende alguma coisa com as partidas do Fischer, são maravilhosas. Bom, eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!